As regras da potência e da cadeia Chain Rule. Machine Learning usa derivadas para encontrar soluções ótimas para os problemas. É útil em funções de otimização, como Gradient Descent, porque nos ajuda a decidir se devemos aumentar ou diminuir nossos parâmetros, a fim de minimizar o erro. Além dos conceitos básicos de derivadas, em Machine Learning você deve conhecer pelo menos duas regras de derivação. A regra da potência é a mais básica regra de derivação e é usada amplamente em Machine Learning. A regra da cadeia é usada, por exemplo, em backpropagation e em redes neurais. A regra da potência vimos na sessão anterior e eu não vou repeti-la aqui. A regra da cadeia é uma fórmula para calcular as derivadas das funções compostas. Funções compostas são funções dentro de outras funções. Vamos antes relembrar. Uma função é composta se você pode escrevê-la como f de g de x. Em outras palavras, é uma função dentro de uma função ou uma função de uma função. Por exemplo, cosseno de x ao quadrado é composta, porque se fizermos f de x igual a cosseno de x e g de x igual a x ao quadrado, teremos cosseno de x ao quadrado igual a f de g de x. G é a função interna e f a função externa. Por outro lado, cosseno de x vezes x ao quadrado não é uma função composta. É simplesmente o produto de f de x cosseno de x e g de x igual a x ao quadrado. A regra da cadeia afirma que a derivada de f de g de x é igual a f' de g de x vezes g' de x. Isto é, o produto da derivada da função externa pela derivada da função interna. Então, a regra da cadeia nos ajuda a diferenciar funções compostas. Por exemplo, seno de x ao quadrado é uma função composta, porque pode ser construída como f de g de x para f de x igual a seno de x e g de x igual a x ao quadrado. Usando a regra da cadeia e as derivadas de seno de x e x ao quadrado, podemos encontrar a derivada de seno de x ao quadrado. Vejamos agora um exemplo. Em vez de seno de x ao quadrado, tomemos agora seno ao quadrado de x. Então f de x é igual a seno ao quadrado de x. Temos f de x igual a g de x ao quadrado, em que g de x é igual a seno de x. Diferenciando, usando a fórmula da função composta, temos que df dx é df dg, dg dx. Então, df dg igual a 2g igual a 2 seno x. dg dx é cosseno de x, pois a derivada do seno é o cosseno. Portanto, df de x dx é igual a df dg, dg dx é igual a 2 seno x cosseno x. Em redes neurais de Machine Learning, usamos um processo de propagação de sinais com o objetivo de ajustar os pesos dos preditores em uma rede de neurônios na proporção de quanto cada um contribui para o erro total. Se reduzirmos iterativamente o erro de cada peso, eventualmente teremos uma série de pesos que produzem boas previsões. Essa propagação pode ser vista como uma longa série de funções compostas do tipo f de g, de h, etc., como na figura. Essa é uma aplicação da regra da cadeia para encontrar as derivadas dessas funções. Se você ficou um pouco assustado com essa sessão, vou aliviá-lo dizendo que quase todas as bibliotecas e ferramentas comuns de Machine Learning cuidam destas regras para você. Isso inclui os programas R, bem como o Scikit-learn no Python, e não é absolutamente necessário conhecer cálculo para fazê-los funcionar.